Boa noite. Boa noite. Bloqueios dos caminhoneiros afetam abastecimento em postos de combustíveis e supermercados. Pelo quarto dia, motoristas impedem a circulação de cargas nas estradas de todo o país. Lideranças do movimento voltam a negociar com ministros de Temer, mas o impasse persiste. O governo e o Congresso buscam uma solução para reduzir tributos e baixar o preço do diesel. Entidades do setor estão divididas e uma parte defende o fim da paralisação. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, cancela a viagem, volta a Brasília e convoca reunião de emergência. Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, se apresenta para cumprir a pena de 6 anos de prisão na Lava Jato. O empresário Ronan Maria Pinto, que é dono do Diário do Grande ABC e também foi condenado, ainda não apareceu. Gilmar Mendes autoriza a prorrogação de inquérito sobre os senadores tucanos Aécio Neves e Antônio Anastasia. Com base em revelações da Odebrecht, a Polícia Federal apura se houve vantagens indevidas na campanha de 2010. Delação da Camargo Correia expõe nova suspeita de propinas no governo Alckmin. O dinheiro teria sido pago para receber multa após construção de uma fábrica de remédios. Câmara Municipal de São Paulo aprova auxílio saúde para vereadores e funcionários. O custo do novo benefício deve chegar a 24 milhões de reais por ano. O Jornal da Gazeta volta depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já. A paralisação dos caminhoneiros entrou no quarto dia. Os protestos continuam em ao menos 25 estados e Distrito Federal. Mais manifestações ocorreram em diversas estradas do país contra a alta dos preços do diesel. Aqui em São Paulo, os caminhoneiros chegaram a bloquear as marginais Pinheiros e Tietê, a Regis Bittencourt, o Rodoanel Sul, a Dutra, a Fernão Dias, a Anchieta e a Imigrantes. Na Marginal Pinheiros, um grupo de motociclistas aderiu ao protesto. A paralisação refletiu também no transporte coletivo. Hoje pela manhã, 97% dos ônibus circularam em São Paulo. A Prefeitura informou que a SP Trans autorizou as empresas de ônibus a reduzirem até 40% a frota em operação nos horários de entre-picos, que vai das 10 horas até as 5 horas da tarde para economizar o óleo diesel. A medida é necessária para garantir que o sistema esteja funcionando no período da tarde e noite. O rodízio de veículos foi suspenso durante todo o dia na capital. Já o metrô e a CPTM funcionaram normalmente. No Rio de Janeiro, menos de 70% da frota de ônibus do transporte coletivo circularam. Vários veículos fizeram filas para abastecer nos postos, já que o óleo diesel não chegou nas garagens. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Estado do Rio de Janeiro, a cidade já vive o maior colapso da história de abastecimento, com a falta de gasolina, álcool e diesel em pelo menos 90% dos postos. Em meio à crise, o preço disparou. Em alguns estados, o litro da gasolina chegou a R$10. Em São Paulo, filas se formaram em dezenas de postos da capital. Em vários, o combustível já havia acabado. O desabastecimento prejudica também os aeroportos. Vários voos foram cancelados. O problema afetou principalmente passageiros da empresa aérea Azul. Ao menos 9 aeroportos já operam com restrição. Uma das situações mais críticas está em Brasília. Lá só podem pousar aviões que tenham como decolar novamente sem a necessidade de reabastecimento. Os caminhoneiros bloquearam por cerca de 15 minutos a via que dá acesso ao terminal. Os aeroportos de Guarulhos, na Grande São Paulo e Congonhas, na Zona Sul, operam normalmente. Outros setores estão preocupados. Hospitais alertam para a iminente falta de oxigênio, materiais, medicamentos, o que resultaria na suspensão de atendimentos. E os taxistas alegam que só tem combustível para trabalhar até amanhã. Segundo a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, as empresas transportadoras de cargas aderiram ao movimento, elevando assim para mais de 1 milhão o número de caminhões parados. E o reflexo da paralisação é sentido cada vez mais pelos brasileiros nos supermercados e nas bombas de combustíveis.
Bem ao lado do Mercado Municipal do Centro, o trânsito de veículos na Avenida do Estado assim, fluindo logo cedo, é raridade. Sem caminhões fazendo entregas no Mercadão, a quinta-feira foi calma. Nas ruas vizinhas, praticamente não havia serviço. Todo mundo parado. O José vende frutas e conta que até agora a falta de reposição dos produtos não impacta a quantidade, mas deve prejudicar a qualidade. Essa fruta mesmo, esse morango mesmo aí, como é que diz? Se não vender hoje, para vender o que? Amanhã é sexta-feira, passada ele não presta mais. Dentro do Mercadão, este açougue especializado em carne de porco tem alguns cortes específicos, como costela, apenas para abastecer os clientes de hoje. Entre vendas no balcão e o fornecimento a dezenas de hotéis e restaurantes de São Paulo, eles vendem mais de 10 toneladas de carne suína e bovina por dia. E a maioria dos frigoríficos fornecedores é do interior paulista. Hoje não está afetando ainda, mas provavelmente, devido à falta de combustível, falta de vias para os caminhões virem do interior, provavelmente vai acabar afetando. A gente tem muita mercadoria também que vem do sul, que é pato. O pato está começando a dar falta pela distância. E aí fica mais complicado para chegar aqui até nós. A Associação Brasileira de Proteína Animal confirma que 120 frigoríficos produtores de carne suína e de frango estão parados. A preocupação também já chegou aos supermercados, principalmente no caso dos produtos que necessitam de abastecimento diário, que são os produtos frescos, como frutas, verduras e legumes. No caso da batata, por exemplo, a gôndola está cheia, bonita, com cerca de 50 a 60 quilos de mercadoria. Mas esse aqui é todo o estoque dessa loja. Alguns nem temos mais estoque. Se um cliente procurar hoje mandioquinha, por exemplo, não temos estoque e não tem expectativa de chegar porque não tem esse produto para ser comercializado. A Associação Brasileira de Supermercados afirma que busca uma solução junto ao governo federal para evitar tanto a falta de produtos de necessidade básica quanto a alta dos preços. Enquanto isso, já falta combustível em postos da Zona Oeste, onde ainda tem. A fila com mais de 20 veículos dobra a esquina e a espera passa de meia hora. Eu sou corretor de imóveis, tenho que andar com o carro na rua. Como é que fica a situação? Todos têm que trabalhar, não é? Tá com medo de ficar sem combustível? Sim, estou fazendo isso para não ficar parado, né? Em Brasília, a reunião no Palácio do Planalto sobre essa paralisação dos caminhoneiros foi interrompida para que os representantes do movimento pudessem fazer uma reunião paralela. O encontro só vai ser retomado quando o grupo chegar a um entendimento sobre a trégua pedida pelo governo. No segundo encontro com representantes da categoria em 2 dias, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, do MDB, conseguiu garantir aos caminhoneiros 30 dias sem reajuste do preço do diesel. O presidente da Associação Brasileira de Caminhoneiros, José da Fonseca Lopes, saiu antes da reunião terminar, afirmando que a categoria só vai deixar as rodovias se o projeto de lei que reduz PIS/COFINS sobre o diesel for aprovado pelo Senado. A entidade representa cerca de 700 mil caminhoneiros. Entre as propostas do governo estão também o repasse de 30% do transporte da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, para cooperativas de caminhoneiros e a liberação da cobrança do terceiro eixo suspenso nos pedágios. Além disso, tem também a redução inicial de 10% do preço do diesel pela Petrobras, como foi anunciado ontem. Antes do encontro com os caminhoneiros, hoje de manhã o presidente Michel Temer se reuniu com o presidente da Petrobras, Pedro Parente, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, e ministros das áreas política, econômica, de energia e de segurança institucional. Ontem, Temer havia pedido uma trégua aos caminhoneiros que protestam contra a política de preços da Petrobras. A empresa informou que não vai mudar a política de reajustes, mas anunciou uma redução de 10% por 15 dias do preço do diesel. O ministro Carlos Marum afirmou que houve avanços nas propostas para os caminhoneiros. O vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima, do PSDB, disse que vai ser convocada amanhã uma sessão de votação no plenário para buscar uma solução para o movimento dos caminhoneiros. O senador afirmou que está ligando para todos os líderes partidários para que eles estejam em Brasília.
E a Agência Nacional do Petróleo anuncia medidas emergenciais para tentar garantir o abastecimento de combustível nos postos. A repórter Sabrina Pires está na Zona Sul de São Paulo e tem mais informações. Boa noite, Sabrina. Olha, Estela, nós estamos aqui num posto na Avenida 23 de Maio e, como a gente pode ver pela placa, só diesel. Desde ontem já não tem gasolina, nem gasolina aditivada, nem etanol. Muitos carros entram aqui perguntando se não tem uma reserva, se não tem o que fazer, e não tem negócio mesmo, porque acabou tudo por aqui. E a gente passou em vários postos antes de chegar nesse ponto e também ou filas quilométricas ou tudo fechado, os frentistas parados. Bom, mas a ANP, a agência reguladora, ela aprovou algumas medidas para tentar reverter esse quadro e garantir a oferta de combustível o mais breve possível. Então ela determinou a suspensão da exigência de estoques, também flexibilizou a possibilidade de mistura do etanol com a gasolina e também do biodiesel com o diesel. E ainda disse que vai reforçar a fiscalização para conter preços abusivos. Só que essas medidas começam a valer a partir de amanhã. Enquanto isso, aqui em São Paulo, os ônibus eles estão circulando pela cidade, mas só 85% da frota, mesmo em horário de pico. Agora, amanhã, a previsão da prefeitura é que seja um dia mais complicado. Isso porque já tem uma previsão aí de só metade da frota de ônibus ir para a rua e o intervalo entre as linhas do dobro do tempo. Então, se um ônibus costuma demorar 15 minutos para chegar, vai demorar pelo menos meia hora. Um serviço suspenso é a coleta de lixo, então a prefeitura pede que as pessoas não coloquem o lixo na rua, pelo menos até que volte a circular esse serviço, mas por enquanto não colocar o lixo na rua, e também ecopontos fechados. Agora, tem uma questão também, rede municipal das escolas, e isso, segundo a prefeitura, vai funcionar normalmente, inclusive com a merenda garantida para amanhã, para segunda-feira eles ainda não sabem não. Agora, em São Paulo, a gente tem ambulâncias garantidas, segundo a prefeitura, com reservas especiais de combustível para esse serviço, para esse atendimento, mas na Grande São Paulo tem menos ônibus circulando, 80% da frota, segundo informações das concessionárias da MTU. Suspenso o rodízio novamente, amanhã, nesta sexta-feira, não vai ter o rodízio de veículos de novo. E uma decisão agora do fim da noite, do fim da tarde, a Justiça de São Paulo determinou, a pedido da prefeitura aqui da capital, uma multa de R$1 milhão por dia ao Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários Autônomos se eles bloquearem a entrega de combustível para os serviços essenciais do município. Então, R$1 milhão de multa se esse combustível não conseguir chegar por bloqueio desses caminhoneiros. Cabe recurso, mas essa decisão de multa para os caminhoneiros que, de alguma maneira, impossibilitarem a entrega do combustível aqui em São Paulo. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. Em resposta à paralisação dos caminhoneiros, a Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o texto base que elimina a cobrança do PIS/COFINS sobre o óleo diesel. A medida gerou discussões acaloradas e desconforto entre ministros do governo Temer e os presidentes da Câmara e do Senado Federal. O texto aprovado na Câmara permite que a cobrança dos impostos de PIS e COFINS do óleo diesel seja zerada pelo governo federal. Nos cálculos do presidente Rodrigo Maia, do DEM, que pôs a proposta em votação em regime de urgência, e do relator da proposta, deputado Orlando Silva, do PCdoB, o projeto causaria um rombo de R$3,5 bilhões na arrecadação. Prejuízo que seria compensado pela aprovação da reoneração da folha de pagamento das empresas. Mas, durante a madrugada, o ministro da Coordenação Política do Governo, Carlos Marum, do MDB, foi à Câmara informar aos deputados que o projeto tiraria mais de R$14 bilhões da arrecadação e, como estava, não poderia ir adiante. O governo se irritou com a pressa de Rodrigo Maia para pôr o projeto em votação. Marum chegou a discutir com o relator da proposta no Salão Verde da Câmara. Eu acho que vocês cometeram um grande erro. É um erro de cálculo que impacta nesse momento. É um constrangimento. Não. Aqui eu não preciso de constrangimento. É um ponto de vista. Hoje de manhã, o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, do MDB, se negou a pôr em votação a proposta vinda da Câmara e embarcou para o Ceará, em plena crise de abastecimento. Depois de duras críticas das lideranças dos caminhoneiros, do governo e também de aliados no Senado, Eunício voltou a Brasília no começo da tarde para uma reunião de emergência.
Ele anunciou para amanhã uma sessão plenária extraordinária para discutir a crise e, eventualmente, pôr em votação a proposta aprovada ontem à noite na Câmara. Mas, até o começo da noite, o Planalto não informou que opção seria posta em debate no lugar do projeto dos deputados federais. Vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O dono do Solidariedade, o Paulinho da Força, e o vice-presidente do Senado, que está em plena atividade lá, já que o presidente sumiu, o senador Cássio Cunha Lima, pedem a cabeça de Pedro Parente, presidente da Petrobras, para resolver o problema dos caminhoneiros. O Paulinho é isso mesmo, o Cássio está traindo o que o PSDB sempre disse, né? De qualquer maneira, o vilão não é o Pedro Parente, não é a Petrobras. Os vilões são os políticos. Por exemplo, os governadores. Alguém viu por aí algum governador se manifestar? Pois olha, o maior componente de custo no preço de diesel e de gasolina é o ICMS, que é um imposto estadual. O Estado do Rio de Janeiro cobra ao todo 36% e deu nisso que você vê. Tá certo? O presidente da Câmara põe para votar correndo uma coisa que ele não combinou com os técnicos do governo. Isso mostra a irresponsabilidade do senhor Rodrigo Maia. E o Eunício Oliveira se mandou para fazer campanha no Ceará numa hora dessa. Bom, eu quero dizer a vocês que não é, digamos, a coisa mais certa para fazer em relação a esse protesto. E eu uso a palavra protesto por um motivo muito simples. Todo mundo está falando em greve. Não é greve, não, ou melhor, não é só greve. É greve, é lockout, ou seja, lockout é paralisação de empresário, que é proibido por lei. E, além disso, chantagem. É, sobretudo, uma chantagem. Eu entendo a posição dos caminhoneiros, é um absurdo o problema do preço do combustível no Brasil, prejudica a atividade deles, mas tem muita gente se aproveitando disso aí para fazer um caos que, aliás, é um caos que o governo não conseguiu evitar. O governo federal, que não tem culpa específica por causa da Petrobras, tem muita culpa, sobretudo porque não planejou nada para enfrentar a crise. Então, é preciso que as coisas sejam resolvidas, só que é difícil de resolver, porque o governo federal não tem alguém que pense e que haja, e os próprios manifestantes, os caminhoneiros, não têm uma liderança única. É um verdadeiro quiprocó, um saco de gatos. Lamentavelmente, a coisa é essa, é um caos e o governo e os políticos teriam que responder por isso. Eu volto terça-feira, direto ao assunto. Em pé. Juiz de Brasília tira sigilo de delação que cita o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, e o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, do DEM. O ex-superintendente de fundos de investimentos especiais da Caixa Econômica Federal, Roberto Carlos Madolio, fechou delação no âmbito da Operação Sepsis, que investiga desvios no banco. Ele relatou a pressão de Moreira Franco e de Eduardo Paes para liberação de verbas para financiar o Porto Maravilha. A área portuária no Rio de Janeiro foi revitalizada e se tornou um dos principais pontos turísticos da cidade. As obras foram feitas pelas empreiteiras Odebrecht, OAS e Carioca Engenharia, com recursos do FIFGTS, o fundo de investimentos administrado pela Caixa. O delator não cita pagamento de propina, disse apenas que sofreu pressão para que o fundo da Caixa investisse na obra. Ele afirmou que numa reunião na Prefeitura do Rio, da qual participaram Moreira Franco e representantes do banco e das empresas do consórcio da obra, o então prefeito Eduardo Paes disse que relataria a situação a Lula, na época presidente. O prefeito chegou a afirmar, olha, se vocês não quiserem fazer a operação, eu vou avisar o presidente Lula que não vai ter Olimpíada no Rio de Janeiro. Aos investigadores, o delator afirmou que durante a reunião, Moreira Franco, Eduardo Paes, um ex-integrante do fundo e outro da Caixa, seguiram para uma sala separada e retornaram alguns minutos depois com a seguinte ordem: deem um jeito de fazer a obra. Em delação, a Odebrecht relatou pagamentos de propinas para a revitalização do Porto Maravilha.
De acordo com executivos da empreiteira, apenas o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do MDB, embolsou 19 milhões e 700 mil reais. Cunha teria pedido dinheiro para liberar o FI-FGTS. Moreira Franco, hoje ministro de Minas e Energia, na época comandava a vice-presidência da Caixa no governo Lula. Cunha está preso no Paraná, condenado na Lava Jato a 14 anos de prisão. Ao fechar a delação, Roberto Carlos Madolio admitiu que recebeu propinas de empreiteiras e prometeu devolver 39 milhões, dinheiro que, segundo ele, seria de repasses ilícitos. Paes e Moreira Franco negam qualquer irregularidade. Delúbio Soares, o ex-tesoureiro do PT, se entregou à polícia. Quem também deve voltar para a cadeia é o empresário Ronan Maria Pinto, dono do Diário do Grande ABC. Delúbio Soares e Ronan Maria Pinto tiveram ontem os recursos negados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Os dois foram condenados num processo que envolve um empréstimo de 12 milhões de reais ao PT no Banco Chaim, intermediado por José Carlos Bunlai, amigo de Lula. De acordo com a Lava Jato, Bunlai pegou o empréstimo para atender a interesses do Partido dos Trabalhadores. O dinheiro seria uma contrapartida a um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais da Chaim com a Petrobras. Nesta ação, Delúbio foi condenado a 6 anos de prisão. Ele já havia sido preso pelo mensalão petista, mas teve a pena perdoada pelo Supremo Tribunal Federal. Na Lava Jato, Ronan foi condenado a 5 anos de cadeia. De acordo com o Ministério Público, dos 12 milhões de reais do empréstimo considerado fraudulento, Ronan Maria Pinto ficou com 6 milhões. Para os investigadores da Força Tarefa da Lava Jato, houve uma suposta extorsão praticada por Ronan contra o PT no caso do assassinato em 2002 do prefeito de Santo André, Celso Daniel. O fato não consta nesta ação penal, que se dedicou exclusivamente ao crime de lavagem de dinheiro. Ronan é dono do Diário do Grande ABC e de empresas de ônibus na região. Em novembro do ano passado, ele foi condenado a 14 anos de prisão, acusado de liderar um esquema de corrupção no setor de transportes de Santo André, na gestão de Celso Daniel. O empresário que alega inocência recorria em liberdade. Daqui a pouco nós voltamos com novas informações sobre a crise dos combustíveis. E também no Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flandro entrevista o deputado estadual Caio França, líder da bancada do PSB na Alesp, sobre as eleições deste ano. Delatores da Camargo Correia dizem ao Ministério Público que a construtora pagou propina para receber indenização milionária da Fundação para o Remédio Popular. A FURP é o laboratório farmacêutico oficial do governo de São Paulo. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, 2 executivos da Camargo Correia relataram ao Grupo Especial de Combate a Delitos Econômicos do MP Paulista que pagaram propina para evitar uma briga na justiça e para que a construtora recebesse uma multa da Fundação para o Remédio Popular. O acerto teria sido feito com o ex-superintendente da FURP, Flávio Vormitag, que hoje é coordenador-geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde, e com o engenheiro Ricardo Luiz Mafuz, que foi o gerente da construção da fábrica de remédios na cidade de Américo Brasiliense, no interior do estado. Os delatores contaram que a Camargo Correia liderou o consórcio contratado em 2005 para construir a fábrica. Na época, Geraldo Alckmin, do PSDB, era o governador. A obra, orçada em 124 milhões de reais, foi entregue em 2009 na gestão de José Serra. 4 anos depois, a construtora ganhou na justiça o direito a uma indenização por perdas econômicas por causa da paralisação das obras feita pela FURP. Os executivos disseram que acertaram a propina para forçar um acordo com a fundação e assim evitar uma disputa judicial e garantir o recebimento da multa. O acordo foi assinado em março de 2014, quando Vormitag comandava a FURP. A multa paga custou 22 milhões de reais aos cofres do estado. Não foi divulgado o valor da propina. Na delação já homologada pela Justiça, os executivos relataram outros acertos feitos com agentes públicos de São Paulo. Um deles é Moacir Rossetti, que teria recebido 300 mil reais da construtora quando foi secretário adjunto de transportes entre 2011 e 2014. Na época,
época, o secretário era Saulo de Castro Abreu Filho. O dinheiro seria para a manutenção de relacionamento e para assegurar contratações no futuro. Rossetti ainda é adjunto de Saulo de Castro, mas hoje na Secretaria Estadual de Governo. Flávio Vormitag nega ter recebido qualquer vantagem ilícita e afirma que o acordo judicial fechado foi vantajoso ao governo. A FURP disse que é a principal interessada nas investigações e que a multa foi determinada pela Justiça e quitada pela Fundação. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou o auxílio saúde de até R$ 1.079 para todos que trabalham na casa, incluindo os vereadores. O projeto também concede um auxílio alimentação de R$ 573 para os mais de 2.000 funcionários que já recebem quase R$ 50 por dia de vale-refeição. O projeto de lei de autoria da mesa diretora da Câmara institui um reembolso para o vereador ou servidor que contratar um plano de saúde. O valor varia de acordo com a idade e pode chegar a R$ 1.079 por mês. Não é automático, precisa ser solicitado. Foi aprovado também um auxílio alimentação para os servidores no valor de R$ 573 por mês. O gasto extra com esses benefícios será de R$ 38 milhões por ano. Para entrar em vigor, o projeto aprovado ainda precisa ser sancionado pelo prefeito Bruno Covas. O Tribunal da Relação de Lisboa arquivou o processo de extradição do empresário Raul Schmidt. O conselheiro Manuel Joaquim Braz afirmou que, uma vez esgotado o prazo de entrega do empresário às autoridades brasileiras, tornou-se ilegal a detenção para esse fim. Com isso, houve o cancelamento da ordem de extradição. Raul Schmidt é investigado pela Operação Lava Jato, acusado de pagar propina de mais de $200 milhões a ex-diretores da Petrobras. A Advocacia Geral da União afirma que o governo vai recorrer da decisão. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da falta de habilidade do governo Temer para lidar com a crise dos combustíveis. A crise dos caminhões deixou o governo de Michel Temer de linha econômica ortodoxa, com a cara da gestão de Dilma Rousseff, adepta da economia criativa. Em agosto de 2015, ainda como vice-presidente, Temer revelou-se candidato ao trono numa frase dita aos jornalistas: "É preciso alguém que tenha a capacidade de reunificar a todos." Hoje, Temer alcançou o seu objetivo, reunificou o país contra si mesmo. Não é correto chamar de greve uma paralisação de caminhoneiros que não existiria sem a voz de comando de grandes e médias empresas transportadoras. Servindo-se dos caminhoneiros autônomos que lhes prestam serviços, o Baronato do Transporte mostrou em 4 dias que não é difícil parar um país cuja produção é majoritariamente distribuída por via rodoviária. Voltaram-se contra Temer os caminhoneiros, irritados com o aumento dos combustíveis, as transportadoras, que exigiram a queda dos impostos sobre o diesel, a Câmara dos Deputados, que aprovou a toque de caixa uma solução com cara de rasteira ao custo de 12 bilhões de reais, e o mercado, que derrubou a cotação das ações da Petrobras ao farejar sinais da volta da interferência do Planalto na política de preços da estatal. Fraco e impopular, Temer vive seus dias de Dilma. A sorte é que a eleição está próxima e não há no Planalto um vice para dizer que é preciso alguém que tenha a capacidade de reunificar a todos. Boa noite. Daqui a pouco voltamos com mais informações sobre a crise dos combustíveis. Um avião da FAB caiu hoje de manhã em Itaguaí, na região metropolitana do Rio, perto da rodovia Rio Santos. Os pilotos estavam fazendo um voo de treinamento. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. Segundo a FAB, a aeronave F-5 do primeiro grupo de aviação de caça sofreu uma pane logo depois da decolagem, às 7h40 da manhã, da base aérea de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Os pilotos realizavam um voo local de treinamento e conseguiram se ejetar antes do avião chegar ao solo. A aeronave, que não teve a data de fabricação divulgada, foi direcionada a uma região desabitada, perto da rodovia Rio Santos. Os pilotos foram levados no helicóptero ao Hospital da Aeronáutica. Equipes de investigação da Força Aérea Brasileira apuram as causas do acidente. Óculos inteligentes capazes de ler para cegos e até reconhecer o rosto das pessoas.
Esses são os destaques da 25ª edição da Feira Hospitalar que acontece aqui em São Paulo. Um aparelho que até parece de brinquedo. No visor, basta escolher a faixa etária da pessoa e direcionar para os olhos. Em menos de 10 segundos, esta tecnologia norte-americana realiza um mapeamento oftalmológico. Em instantes, é possível saber, por exemplo, o grau de miopia do paciente. Agilidade também por meio de uma impressora que reproduz órgãos humanos em 3 dimensões. Um profissional médico hoje que vai fazer uma cirurgia, ele conta, além dos exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, entre outros, ele pode também dispor de uma impressão do órgão e com o objeto na mão, ele vai poder tomar uma decisão cirúrgica mais acertada. Na edição que comemora os 25 anos da Feira Hospitalar, estão mais de 1.000 expositores, representantes de 70 países que apresentam novidades da ciência para o futuro da saúde mundial. Este scanner mostra exatamente o local da veia, para evitar vários furos no paciente. E essa mesa toda colorida, pelo jeitão, parece que serve para entreter as crianças que ficam impacientes numa sala de espera, né? As crianças que estão internadas muito tempo e necessitam de um trabalho de pedagogia hospitalar, ela pode auxiliar nesse reforço escolar, porque tem jogos de matemática, ciência, geografia, história. Então, a criança, enquanto ela está se desenvolvendo, né, ela está ali brincando, se divertindo, ela está desenvolvendo conteúdo educativo. Tecnologia também a favor da inclusão. Este dispositivo conta com uma tecnologia israelense. Lá em Israel já existe desde 2010 e chegou há cerca de 6 meses aqui ao Brasil. Quer saber como funciona? Eu estou sem relógio. O tempo é 13h30. Hoje é terça, 22 de maio de 2018. O pequeno aparelho é capaz de identificar cédulas de dinheiro, R$50, produtos de um supermercado, refrigerante e também reproduzir todo o conteúdo de um livro. Peter entra em cena. Todas as crianças crescem, menos uma. Ela, além da leitura, ela permite que a pessoa possa reconhecer rostos, o que traz sociabilidade, em que ele pode chegar no ambiente e saber quem está na frente dele. Ele lê português, lê inglês, aqui no Brasil. Está em diversos países, dependendo do país, ele faz a leitura na língua local. A Feira Hospitalar de 2018 fica no Expo Center Norte até amanhã e é aberta só para profissionais da saúde. 24 de maio é o dia dedicado à atenção às pessoas com esquizofrenia. O transtorno mental que tem tratamento afeta cerca de 1 milhão de brasileiros. José tinha 26 anos quando descobriu a doença. O primeiro surto foi uma grande depressão, pânico, confusão mental, dificuldade de realizar tarefas simples que eu realizava anteriormente. Eu só tive o diagnóstico da esquizofrenia no meu segundo surto, em 98, porque houve um quadro de delírios e alucinações. Foram delírios alucinatórios, no sentido de ouvir vozes, de ver entidades que eu achava que eram espíritos, de ter sensações, inclusive, gustativas, achando que minha comida estava envenenada. A esquizofrenia é um transtorno mental que tende a se manifestar entre os 15 e os 35 anos. Não tem cura, mas pode ser controlada com medicamentos de uso contínuo. José conta que demorou para se adaptar aos remédios que precisa tomar para conter os surtos e estabilizar o humor, além de um antidepressivo. Mas diz que devagar o resultado aparece e dá para retomar a rotina. Você tem que estar atento, você tem que estar monitorado, você tem que ter um psiquiatra te acompanhando, a família, um psicólogo, um psicoterapeuta, um analista. Então são várias interveniências, várias condições para evitar que você caia em surto ou em crise novamente. O médico explica que a esquizofrenia é hereditária em parte dos casos, mas que o modo de vida pode aumentar o risco. A esquizofrenia, ela surge da interação de uma base genética que torna o indivíduo vulnerável, mas não determina a doença, e sobre essa base genética atuam fatores ambientais, como o uso de drogas. Cerca de 1 milhão de brasileiros sofrem de esquizofrenia. Especialistas estimam que 70% dessas pessoas não recebem tratamento ou sequer foram diagnosticadas. Os motivos apontados são a falta de informação, o preconceito
e o acesso difícil ao sistema público de saúde. Nosso país é um país que tem um sistema de saúde com dificuldades de acesso para pessoas com problema de saúde mental. Então, mesmo as pessoas que têm algum conhecimento e que procuram ajuda, muitas vezes não encontram esse tratamento de forma adequada. Na cidade de São Paulo, a maior do país, no ano passado, só 4.000 pacientes com a doença foram acompanhados no ambulatório e pouco mais de 100 foram internados por mês. José não voltou a atuar na engenharia, a área de formação dele. Agora estuda saúde mental no Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina e dá palestras para parentes e pessoas com esquizofrenia. Há 15 anos, ajudou a fundar uma associação que luta para informar e combater o estigma que envolve a doença. O preconceito de que a pessoa que tem esquizofrenia é um louco, é um psicopata, é um assassino, é um marginal, é um ser agressivo, é um excluído. Na verdade, nós somos excluídos por desinformação na sociedade. Nós somos pessoas sensíveis, pessoas humanas. Em meio aos protestos, as ações da Petrobras na Bolsa de Valores de São Paulo despencaram quase 15% com a decisão da petroleira de reduzir em 10% o preço do diesel por 15 dias. O mercado interpretou essa medida como a volta da interferência política na gestão da estatal. A Bovespa recuou 0,92%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O Brasil está enfrentando problemas que vão bem além do comportamento negativo do mercado, mas esse comportamento é um bom termômetro desses problemas, de preocupações muito mais amplas. Estamos pagando a conta de toda a desestruturação administrativa dos últimos anos. O forte desequilíbrio das contas públicas, por corrupção, ineficiência e políticas equivocadas, faz com que as várias esferas de governo tenham de manter uma carga pesadíssima de impostos, sem contrapartida e melhoria de qualidade dos serviços ou capacidade de alavancar investimentos que estimulem mais a atividade econômica. Daí a resistência a qualquer corte de tributos e tributos que pesam muito, como ficou mais evidente agora, nos combustíveis. Se reduzir a tributação de um lado, vai ter de buscar recursos de outro. Não dá para deixar o rombo das contas aumentar mais, até por limitações legais. Fora a questão da credibilidade, que afeta investimentos, decisões das empresas, consumo, emprego. Só a proposta de redução de impostos já fez a taxa de risco do Brasil dar um salto, a taxa de risco de insolvência. Por outro lado, fica a percepção da fraqueza do governo e da incapacidade de gerenciar as dificuldades com mais eficiência. É o Temer com jeitão de Sarney, atropelado pelo Congresso, colocado na parede pelos caminhoneiros, alvo dos políticos com discurso populista. Petrobras e caminhoneiros têm razão. A Petrobras, com a atual política de preços, tenta deixar no passado os efeitos nocivos das interferências do governo, do uso da estatal como instrumento de controle da inflação. O problema agora nem é a inflação, mas o custo dos reajustes dos combustíveis para a população, empresas e, em particular, para os caminhoneiros. Reajustes que foram motivados pela alta do petróleo e do dólar, sendo que essa política faz parte de uma gestão mais realista, que tem conseguido reerguer a empresa. A possibilidade de mudança de gestão, como vimos, é que fez com que as ações despencassem. Os caminhoneiros, do outro lado, não têm mesmo como conviver com uma total imprevisibilidade de custos. Agora, ainda que se chegue a uma saída com danos menores, nesses aspectos que eu citei, a economia, que já não vinha num bom ritmo, vai sentir mais queda de atividade, com piora dos resultados de empresas e setores afetados pela falta de transporte, pelo desabastecimento. Enfim, se já não estava muito bom, pode piorar. E piorar mais dependendo do quanto durar esse impasse. Boa noite. E nós voltamos a falar sobre os impactos da paralisação dos caminhoneiros em vários setores da economia. Aqui em São Paulo, o varejo teme perder mais de 500 milhões de reais por dia. A repórter Sabrina Pires tem outros detalhes. Olá, Sabrina. Olha, a estimativa exata de 570 milhões de reais diários de perdas, segundo a FEComércio, isso pela falta de mercadorias, porque não tem combustível e aí as mercadorias não chegam às prateleiras. E já tem cidade que decretou calamidade pública e só faz serviço de urgência aqui na Grande São Paulo, que é São Lourenço da Serra. E esse impacto também na produção. A Fiat hoje, ela parou a produção de 2.000 veículos, porque em 2
2 fábricas no país porque as peças não chegam na montadora. Outra questão também é da sociedade rural brasileira, que informou que animais estão passando fome nas rodovias por causa da paralisação. Agora, sobre a segurança, como é que fica? A Polícia Militar aqui de São Paulo informou em nota que o atendimento está sendo feito normalmente, que as viaturas estão circulando também de forma normal. Voltamos ao estúdio. E hoje nós tivemos aqui em São Paulo um dia de temperaturas amenas, mas com tempo muito aberto, né? Pois é, e será que o sol vai continuar nesses próximos dias? A Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. O sistema de alta pressão continua atuando em alto mar entre as regiões sul e sudeste. Com isso, o dia ainda será de muita nebulosidade, com algumas pancadas de chuva do litoral paranaense, pegando a costa paulista, todo o Rio de Janeiro, Espírito Santo, até o sul da Bahia. As temperaturas vão subindo devagar, mas ainda pode gear de manhãzinha nas serras gaúcha e catarinense. E olha, em quase todo o Brasil, o dia amanhã vai ser de muito sol. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Nesta sexta-feira, mínima de 7, máxima prevista de 19 graus na capital gaúcha. Em Curitiba, os termômetros ficam entre 11 e 19 graus, com mais nebulosidade em relação a hoje. Já no Rio, tempo instável, com chuvas a qualquer hora e máxima só de 24 graus. E em Cuiabá, tempo firme e calorão na casa dos 32. Para São Paulo, o tempo se mantém firme e ensolarado no interior do estado. Já mais ao leste, o sistema de alta pressão se desloca e intensifica os ventos que sopram do mar. Dessa forma, no litoral e no Vale do Paraíba, o sol aparece pouco e chove a qualquer hora. Aqui na Grande São Paulo e no Vale do Ribeira, teremos muita nebulosidade, mas com chance só de garoa. As temperaturas devem ficar entre 14 e 24 graus em Marília. Já em Votuporanga faz até 29 à tarde. Em Araraquara e em São José do Rio Preto, a máxima chega aos 28. E na região de São José dos Campos, mínima de 12 e máxima de 21 graus. Para São Paulo, o tempo fica mais nublado amanhã, mas abre no fim de semana. Nessa madrugada, mínima de 15 e máxima amanhã de 22 graus, com possibilidade de garoa à noite. Aí no sábado, o sol volta a predominar e a máxima prevista é de 23. No domingo, tudo muito parecido, mas os termômetros já podem chegar aos 24 graus à tarde, com tempo firme por aqui. A Caixa Econômica Federal dispensou o filho e o enteado do ministro da Saúde, Gilberto Occhi, de cumprir o prazo e pagar multa por casas lotéricas. Occhi ocupou cargos de comando no banco até abril deste ano. Gustavo e Diogo Andrade dos Santos conseguiram da Caixa permissões para explorar 3 loterias no interior de Alagoas em 2011. Em nota, a Caixa informou que os processos de apuração continuam em andamento, a partir de apontamentos feitos por auditorias e órgãos de controle. Occhi afirmou que a licitação para as lotéricas em Alagoas respeitou toda a legislação vigente naquela época. O filho e o enteado do ministro da Saúde não se manifestaram. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o peso político do PSB em São Paulo. Em entrevista, o deputado estadual Caio França, líder da bancada do PSB na Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. E eu quero começar com o crescimento do PSB na Assembleia Legislativa. Era uma representação de 6 parlamentares e dobrou. Vocês hoje são 12 parlamentares. A que atribui esse crescimento? Boa noite, Maria Lídia, seus telespectadores. Obrigado pelo convite. Olha, sem dúvida, primeiro a pré-candidatura do governador Márcio França estimulou para que alguns parlamentares pudessem fazer a migração. São 3 que vieram do PSDB, históricos inclusive no partido, de peso, e que concordaram com a candidatura nossa e discordaram das definições do PSDB. Além de empatias aí que já rolavam logo no início do nosso mandato e que com a janela partidária permitiu que os deputados pudessem sair sem correr o risco de perder o mandato. Mas, sem dúvida, principalmente, a candidatura do governador Márcio França estimulou para que eles pudessem vir para cá.
Bom, eu acho super interessante ouvir você falando o governador Márcio França e não o meu pai, né? Caio França é filho do governador Márcio França. Bom, deputado, ainda assim, havia uma grande expectativa no PSB, e não só no PSB, mas havia quase assim, um senso comum que o candidato do PSDB ao governo seria o vice de Alckmin, Márcio França. Mas aí, depois, questões políticas, o PSDB resolveu ter candidato próprio e lançou João Dória. E houve aí uma quebra de expectativa. Eu quero saber se dessa quebra de expectativa ficou aí um ressentimento e vocês, antes aliados, PSB e PSDB, se vocês passaram a ser adversários ferrenhos, como alguns embates estão mostrando. Eu diria que não. É claro que o início dessa trajetória toda, por conta da maneira como foi a escolha do PSDB, talvez da nossa parte, a gente entendia pelo tamanho do PSDB aqui em São Paulo, pelo período que eles já estão à frente do governo, era até que natural que tivesse um candidato. Mas o problema é que a escolha do candidato e a maneira como foi feita foi muito abrupta, né? A gente teve junto, inclusive foi o primeiro partido a anunciar apoio ao então candidato a prefeito Dória, foi o PSB. E ele assumiu conosco um compromisso, e com a população de São Paulo em especial, de que permaneceria os 4 anos. E acabou não cumprindo. Então, aí está o ponto-chave desse distanciamento que acaba acontecendo, mas eu posso garantir a você, Maria Lídia, que tem muitos tucanos, inclusive amigos nossos da Assembleia, que defendem muito a nossa candidatura ao governo do Estado, reconhecem no Márcio França um parceiro leal, decente, íntegro e o principal nome para dar continuidade ao governador Geraldo Alckmin, as boas decisões que o governador Geraldo Alckmin tomou até o momento. No PSDB tem mesmo esse, eu não sei se a gente pode falar racha, mas existe sim. Uma ala que não aceita João Dória e expressa com muita clareza isso, onde quer que pisem. Mas, e a Alckmin? Olha, a Alckmin que fica ali naquela coisa, aquele sorriso, e não, eu tenho 2 palanques, algo que eu não sei se é bom para ele, para a candidatura à presidência, mas no seu entender de alma, a Alckmin prefere quem? João Dória ou Márcio França? Olha, eu convivi com ele ao longo desses 4 anos últimos, já o conhecia, mas passei a conviver mais enquanto deputado e ele governador, e primeiro que ele é uma pessoa com muita cautela, não se envolve muito. Demais. Então, é um estilo que ele criou e que, de alguma maneira, vem dando certo, com resultados positivos, em especial aqui em São Paulo. Mas eu posso garantir, todo mundo que acompanha a política de São Paulo sabe que, no coração, e até pela maneira como ele tem se desenvolvido até agora, o coração dele está na nossa candidatura. Eu penso que na política não pode ser diferente da nossa vida. E tem algumas condições que são cruciais. E a lealdade é uma delas, né, Maria Lídia? Não só na política, mas no dia a dia comum. Aquela pessoa que, em algum momento, não cumpriu com a palavra, tentou te dar uma rasteira, você sempre fica com o pé atrás. Então... Mas espera aí, você está sugerindo, eu não sei se estou fazendo a leitura correta do que você está dizendo. João Dória não teria sido leal com Alckmin em algum momento, no seu entender? No meu entender e de qualquer um que acompanha a política. A vontade principal do João Dória era e, na minha avaliação, continua sendo a disputa pela presidência da República. Bom, o Alckmin já disse que não tem nada disso. Não tem nada disso, mas ficou claro há 6 meses atrás que era essa a principal ambição dele. Inclusive, percorreu o Brasil inteiro enquanto prefeito, gerou muita polêmica. Então, é claro que tudo isso constrange o governador, até pela maneira como ele conduz a sua vida. O governador, você sabe que o que ele vai fazer daqui até o final do ano, ele é uma pessoa constante. Quando o João Dória tentou navegar e ser o candidato do PSDB à presidência da República, é claro que cria uma repulsa e por isso que, no meu entender, muita gente que defende a candidatura do Alckmin, inclusive o próprio Alckmin, não vai poder fazer isso, mas o coração dele eu sei de que lado está. Tá bom, eu compreendo. Agora, eu vejo que esse é um momento de busca de alianças. O governador Márcio França tem recebido muitos prefeitos, muitos deputados de diferentes partidos e já disse, inclusive, que ele tem compromissado
assim, com vários partidos, a palavra para a aliança, e isso trazendo ganho de tempo na TV, que é tão importante para todo candidato. Verdade. Quanto tempo de propaganda o PSB já conseguiu? A gente está próximo de 1/3 de cada comercial de 20 minutos. Né? Agora mudou muito o horário eleitoral e está um pouco confuso. Mas isso quer dizer o quê? Isso significa 1/3 do total. E nesse momento a TV passou a ter um poder ainda maior do que tinha, porque com os spots, que são as inserções no meio da programação da televisão, é muito mais forte do que aqueles 30 minutos consecutivos que a pessoa trocava de canal, porque ninguém aguenta muito. Mas você está no meio da novela, no meio do jornal, você tem lá um horário eleitoral, ele é uma potência muito grande. Então, hoje, a gente já, com a aliança que nós estamos formando, tem 1/3 de televisão, tem 2, 3 partidos que ainda faltam decidir, que tem um peso grande. Que partidos? O Democratas, o Partido Progressista e o PRB. Talvez os 3 principais partidos que faltam ter uma definição. A gente tem conversado bastante, nos damos muito bem na Assembleia com os parlamentares. O governador Márcio França é muito jeitoso aí no dia a dia da política. Então, acho que tudo isso o credencia a poder ter a maioria desses partidos conosco na eleição também. E eu espero que o deputado volte aqui no decorrer do tempo, até as convenções, quando tudo isso vai ficar definido. Eu agradeço muito sua presença. Eu volto e muito obrigado pelo convite aqui. Obrigada. É um prazer estar com você. Uma boa noite. Boa noite. Estela. Nós voltamos a falar sobre a paralisação dos caminhoneiros. A CEAGESP suspende temporariamente a cotação de preços até que o abastecimento seja normalizado. A repórter Sabrina Pires tem as informações. Sabrina. É isso, Estela. Olha, o que tem a ver o combustível aqui onde a gente está com a nossa mesa? Então, não tem combustível ali na bomba e a CEAGESP já sentiu hoje, no 4º dia consecutivo de greve dos caminhoneiros, alguns produtos já não chegam. Mamão, melão, maracujá já não tem, e isso na prateleira o consumidor também vai sentir. Quem tem estoque de alguns produtos consegue vender, mas com um preço mais acima. Já começa a subir o preço. Agora, outros produtos que têm estoque, como maçã, pera e abóbora, que aí é aqui no interior de São Paulo, até que o preço consegue ficar estável. Outra questão da segurança, a gente falou sobre a PM na outra entrada. Agora, também tem uma outra preocupação dos conselheiros que estão ligados aos presídios. Em todo o país, eles dizem que pode faltar atendimento da escolta e também atendimento da alimentação. E isso é um problema para garantir a segurança das unidades prisionais em todo o país. Voltamos ao estúdio. Os Estados Unidos cancelaram o encontro do presidente Trump com o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Em carta ao governo norte-coreano, Trump afirmou que estava ansioso pelo encontro, mas que a posição norte-coreana sobre os exercícios militares entre a Coreia do Sul e Washington mostraram que Pyongyang não está comprometida com a paz. Na semana passada, a Coreia do Norte classificou os exercícios militares como uma provocação hostil e desnecessária em meio à melhora de relações entre as duas Coreias. Trump disse que considera possível que a reunião ocorra quando a ameaça das armas nucleares for removida. A Coreia do Norte ainda não comentou o cancelamento. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que intermediou os primeiros contatos que levaram à marcação da reunião, disse que está perplexo com o cancelamento anunciado pelos Estados Unidos. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, Rony Fon conversa com Sueli Franco e Fafi Siqueira sobre as loucuras do dia a dia.